Sejam muito bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. E hoje você já está passeando na vinha? Você já andou por esse jardim? Eu espero que você esteja sendo ricamente abençoado com esses devocionais. O tema de hoje é tentação. Olha, esse tema não é fácil de falar, não é fácil da gente estar comentando, mas tentação, cair em tentação, significa sermos levados pelo inimigo a agir independentemente de Deus. Olha só que coisa interessante. Eu passo a ser, eu faço, eu é que estou mandando, é eu que estou fazendo, é eu que estou agindo, são os meus gestos, são as minhas palavras, são as minhas decisões. E aí eu passo a crer que tudo o que somos e o que recebemos de Deus não é suficiente. Grave isso, a tentação nos leva a crer que tudo aquilo que somos e que recebemos de Deus não é suficiente. Nós precisamos mudar essa história. Por exemplo, Adão e Eva foram as primeiras pessoas a caírem em tentação. E aí o maligno os levou a crer que eles poderiam ser como Deus e simplesmente só dependia de uma única coisa. Eles decidissem ou decidirem tomar aquela decisão de comer o fruto proibido. Então, aqui existe uma outra coisa, uma coisa importante. Qual é? É simples. Eles decidiram cair em tentação. Eles decidiram. Satanás apenas deu uma sugestão e eles caíram em tentação. Segundo Satanás, eu vou ler aqui essa frase do autor que é muito importante. Segundo Satanás, o resultado de agir por conta própria, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, os levaria a ser como Deus, a terem o seu poder. Então, é exatamente isso que Satanás faz. Fez naquela época com Adão e Eva e continua fazendo nos dias de hoje. Ele continua fazendo com que as pessoas acreditem que elas podem ter conhecimento do bem e do mal, que elas podem ter o poder de Deus, que elas podem chegar a ser como Deus. Eu estou dizendo aqui uma coisa que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas elas estão sendo acometidas de situações que as levam a se acharem poderosas. O poder para abrir e fechar, o poder para dar e retirar, o poder para ser, o poder para deixar de ser. Existem pessoas que acham que têm o controle e o comando nas suas mãos, mas na verdade esquecem que quem tem o poder de tudo e de todas as coisas é Deus. Olha só que coisa interessante, Satanás foi lá e enganou Adão e Eva nesse ponto. Mas olha só que Jesus fala em Mateus 6:13, ele diz o seguinte: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E é isso que nós temos que entender. Jesus já nos orienta e já nos orientou a fazer essa oração para que nós possamos nos livrar do mal. Por que Jesus deixou isso escrito? Por uma coisa muito simples. Eu vou dizer para você sem medo de errar. Jesus sabia que o inimigo não nos deixaria quietos, vivendo uma vida perfeita com Deus. Por isso que entrou o pecado no mundo. Por isso que Adão e Eva pecaram. Porque Satanás viu uma brecha para que eu e você pudéssemos ter distanciamento de Deus. Que nós pudéssemos ter obstáculos para chegar a Deus. E Jesus, quando faz essa oração, ele já está nos orientando para que nós possamos ser livres deste mal. E quando ele foi lá na cruz, ele aniquilou este mal e nos deixou a oportunidade de aceitar esse sacrifício para que a gente não caia em tentação. Cair em tentação é o oposto de viver pela fé. Quando vivemos pela fé, o que somos e o que temos em Deus passa a ser algo que nos fortalece dia a dia, momento a momento, porque eu aceito o sacrifício de Jesus e rejeito a tentação de Satanás. Isso é uma luta constante entre alma e espírito, e
E isso acaba trazendo um confronto interno muito grande entre o que eu faço, o que o Espírito quer que eu faça. Paulo deixou muito claro isso para nós com relação a essa luta interna, com relação à luta carnal e à luta espiritual. Ele diz assim, o que eu não quero, isso é que eu faço, mas o que eu queria fazer que é bom, eu não faço. Porque ele sabe que o ser humano, ele sabia que o ser humano, ele tem essa tendência para cair em tentação. Viver pela fé é ele nos oferecendo a oportunidade continuamente de experimentarmos a fé em Deus. Agora, olha só uma das coisas que me chamam muito a atenção nesse estudo. A religião é, muitas vezes, a forma mais destrutiva da tentação. Aí o que acontece? Por que eu quis falar sobre a religião e volto a falar sobre religião? A religião, ela não tem poder nenhum, ela não cria-se nenhuma ferramenta para que nos oriente ou nos dê ou nos capacite a produzir algo em nós que nós possamos ficar livres da tentação. Olha só, a religião muitas vezes ela ensina que podemos ser ou ter algo se produzimos a nossa identidade e abundância pelas obras religiosas. Isso é religião, não é por obra, não é isso. Nós não podemos pensar em obras para evitar a tentação ou deixar de cair em tentação. A religião, ela ensina isso. Ela é muito destrutiva. É a forma mais destrutiva da tentação. Por quê? Porque ela nos ensina exatamente isso, que nós podemos ser, vou ler aqui para você, ou ter algo se produzirmos a nossa identidade e abundância pelas obras. A religião, grave isso, ela sempre enfatiza o que não somos e o que não temos. A religião sempre faz isso, ao contrário de fé. A fé, ela enfatiza que nós podemos ser e ter em Deus. É isso que nós precisamos definir aqui com relação à tentação. A tentação, ela produz o que nós não somos e o que nós não temos. Isso é prazeroso. Isso é gostoso. Isso macia a carne. Ela dá mel para a carne. Mas a fé é totalmente diferente. A fé diz que eu sou e eu tenho tudo em Deus. E isso gera luta espiritual para que eu possa alcançar o que Deus quer que eu alcance. Um exemplo disso, posso dizer aqui para você, Jesus foi tentado no deserto, quando Satanás apareceu para ele ali e ele indagou com Jesus várias situações. Só que o que aconteceu ali? Como o último Adão, ele precisava vencer a tentação no poder de seu Pai. Depois você pode ler Mateus capítulo 4 e ele faz isso. Ele faz isso. Ele diz, olha, não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele agiu contra Satanás pela palavra. Trazendo para os nossos dias de hoje, eu estou dizendo o seguinte, se a palavra habita em mim, se Jesus habita em mim, eu tenho força e poder para dizer à tentação, não, eu não quero você. E aí a fé age dizendo o que eu sou, o que eu tenho em Deus. E olha só que coisa interessante. E Jesus nunca fez nada mais do que ele tinha que fazer para vencer a tentação. E Jesus, ele não precisou ser mais algo ou fazer algo a mais do que ele já era para vencer a tentação. Tudo que ele recebeu do Pai e foi suficiente. Agora, seremos livres da tentação se permanecermos no amor de Jesus, assim como ele permaneceu no amor do seu Pai. Deus nos ajude a permanecer firmes em Deus, dia a dia e momento a momento, para que nós possamos vencer a tentação. E que a fé brote e nasça do seu coração, para que você entenda que pela fé você é e pode ter tudo aquilo
que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor e até breve no próximo devocional Passeio na Vinha. Tchau, gente. Deus abençoe.